Olá, alunos do sexto semestre. É um prazer estar aqui nesse dia de hoje, trazendo um pouquinho das aulas de volta para vocês. Eu sei que é um momento bem difícil, acho que nós nunca passamos por nada parecido, mas não podemos parar. Nós precisamos continuar a disciplina, precisamos continuar esse semestre e eu estou aqui para ajudar vocês nisso. Então, eu passei uma lista de exercícios para vocês resolverem. Passei hoje pela manhã, deixei disponível no Moodle e agora nós vamos responder essas questões. Se você ainda não fez a lista, sugiro que dê um pause nesse vídeo por alguns minutos, faça a lista de exercícios e venha aqui de volta para nós podermos conferir as respostas, ver o que estão erradas, tá bom? Então vamos lá, essa é a lista de exercícios. O primeiro exercício é uma questão que caiu na prova da magistratura aqui do DF de 2011 e ela começa assim: referindo-se aos impedimentos para o casamento, considere as proporções abaixo e assinale a incorreta, ok? Então lembrando que os impedimentos eles estão previstos lá no artigo 1521 do Código Civil. Como eu disse para vocês em uma das nossas aulas, ler o código é fundamental porque ele é autoexplicativo. Okay? Então, o primeiro item: podem casar o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante? Não, errado, não pode. Essa é uma das hipóteses. Está lá no artigo 1521, está lá na linha 3, no inciso 3, ok? Então, não pode casar o adotante. Até comentamos em sala de aula o caso do Woody Allen. Se fosse aqui no Brasil, ele jamais poderia casar com a filha da esposa, mesmo tendo sido adotado, ok? Não pode casar o ascendente com o descendente, seja parentesco natural ou civil. Lembrando, eu comentei também que em linha reta, comentando em linha reta, que não é possível o casamento entre as pessoas e afins em linha reta, ok? Podem casar o cônjuge sobrevivente com quem o for absolvido por crime de homicídio consumado contra o seu consorte. Pode, se ele foi absolvido, pode. Lembra que nós falamos em sala de aula que o impedimento ele só existirá após o trânsito em julgado da sentença que condenou pelo o homicídio doloso, ok? Não podem casar os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive, ok? Então, você não pode casar, por exemplo, com seu tio. Se você optar pelo casamento, você deve trazer junto um laudo dizendo que não haverá problemas congênitos de possíveis filhos. Beleza? Então, a resposta que está incorreta é a letra A. Vamos continuar. Questão 2. Eu disse para vocês que as questões mais difíceis de direito de família normalmente são dos concursos para tabelião. Então, essa aqui é um curso para o tabelião aqui do DF de 2014. Acerca do casamento, assinale a opção correta. É possível a anulação do casamento sobre o fundamento de erro material quando a pessoa, em caso de impotência coende do cônjuge, por impossibilitar a realização da finalidade do matrimônio, ainda que tenha havido coabitação anterior à celebração do casamento e por mais de 3 anos até essa celebração. Vamos lá, eu falei para vocês que a doutrina mais moderna, ela diz que a relação sexual não é um dos deveres do casamento, mas essa questão ela ainda encontra respaldo no Código Civil. E o Código Civil vai falar o seguinte: é possível anulação do casamento com fundamento no erro essencial, tá bom? Quando um cônjuge descobre após do casamento que foi induzido ao erro em relação a uma impotência erétil. Mas isso tem que ser observado, porque a nossa jurisprudência tem se posicionado no sentido de que se a pessoa não sabia dessa impotência antes do casamento, não há erro essencial,
ok? E esse erro ele pode ser arguído até 3 anos da celebração do casamento, tá bom? E se houve a coabitação anterior, isso descarta a hipótese do erro material, ok? Então essa questão está errada. O casamento nulo ou anulável produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória se ambos os cônjuges o contraíram de boa fé. Lembrando, aqui a boa fé objetiva. Se eles não sabiam dos impedimentos ou das nulidades, o casamento ele produz todos os seus efeitos, inclusive quanto aos herdeiros, aos filhos advindos, e eles valem esses efeitos até a data da sentença, ok? Então, é uma situação ex nunc, lembrando, da nuca para frente. Então, a partir da sentença, eles perderão os efeitos. B, então a B está correta, é nulo. O casamento nulo ou anulável produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória, se ambos os cônjuges o contraírem de boa fé. Vamos ver então o que está errado nas outras questões. Questão C. Provindo prole, não pode ser anulados os efeitos civis do casamento celebrado em infringência a impedimentos dirimentes decorrentes de má-fé de ambos os cônjuges. Não. Ainda que haja prole, este casamento pode ser anulado em face de má-fé dos cônjuges, ok? É válido o casamento nuculpativo. O que é o casamento nuculpativo? Vamos lembrar lá das aulas. Casamento nuculpativo é aquele em que a pessoa está em iminente risco de falecimento. Então, você não tem tempo suficiente para fazer a celebração, fazer todos os trâmites legais. É quando a pessoa está lá já no leito de morte. Então, esse casamento vai ser realizado em viva voz, vai ser falado que as partes envolvidas no bem, eles têm interesse em casar. Ele precisa ser feito na presença de 6 testemunhas que não sejam parentes até 3º grau de nenhum dos nubentes. E eles têm um prazo de até 10 dias, essas testemunhas, para irem até o cartório e confirmar esse casamento. Então, esse é o casamento nuculpativo. Então, vamos lá. É válido o casamento nuculpativo realizado perante o oficial de registro em caso de interditado portador de moléstia grave na presença de 2 testemunhas e do curador? Não, tá errado, né? Isso é lá no 1540 do Código Civil. São necessários 6 testemunhas no prazo de até 10 dias, ok? Letra E. O casamento religioso celebrado sem a observância das formalidades legais, das causas suspensivas e da capacidade material poderá ser inscrito no cartório civil no prazo estabelecido no Código Civil, mediante requerimento do celebrante ou dos interessados. Não. Tá bom? O casamento religioso, para ele ter validade, ele precisa primeiro ser registrado no cartório, para depois ser celebrado na igreja ou onde for, e posteriormente ser levado ao cartório para que haja o devido reconhecimento. Então, também está errado. O casamento religioso, ele precisa também observar as formalidades legais. Ok? Dúvidas até agora? Se tiverem alguma dúvida, eu deixo à disposição um fórum para discutirmos essas questões. Questão 3. Questão 3. Titular de Serviços de Notas e de Registros de São Paulo, uma questão de 2014. Assinale a alternativa correta. Basta o adultério da mulher, desde confessado judicialmente, para ilidir a presunção legal da paternidade gerada pelo casamento, não. Ainda que haja confissão do adultério, se está casado, a presunção legal é de que o marido é o pai do filho, ok? Então, errado. O domicílio do casal será escolhido por ambos os cônjuges, correto? Mais de um ou outro, sim, você pode ter mais de um domicílio, não tem problema. E o outro pode ausentar-se do domicílio conjugal para atender a encargos públicos, ao exercício de sua profissão ou a interesses particulares relevantes,
pelo prazo máximo de 60 dias sob pena de abandono. O abandono está previsto lá no artigo 1573 do Código Civil. E não, para ser declarado o abandono do lar, você precisa ficar ausente daquele domicílio por mais de um ano, tá bom? Um ano contínuo no mínimo. C. Então está errada a B, porque você precisa de um prazo contínuo de um ano. C. A alteração não autorizada ou descumprimento imotivado da cláusula de guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor, inclusive quanto ao número de horas de convivência com o filho, sendo vedada a utilização da ata notorial em matéria de direito de família. Não. A ata notorial ela é um documento probatório e ela pode sim ser usada aqui no direito de família. Ela pode ser usada para fazer prova junto ao juízo de que houve um descumprimento dessa cláusula de guarda, ok? Então, a ata notorial serve como prova, sim, também para o direito de família. E a D, a sentença que decretar a nulidade do casamento retroagirá a data de sua celebração, sem prejuízo à aquisição de direitos a título oneroso por terceiros de boa-fé, nem a resultante da sentença transitada em julgado. Certo, ok? Então, esse é no caso de nulidade do casamento, então ela retroage a data que o casamento foi celebrado. Ok? Questão 4. Mais uma questão desse concurso do Cartório de Notas e Registros de São Paulo. Sobre o Instituto do Casamento, assinale a alternativa correta. A. O casamento não pode ser realizado por procuração com poderes especiais, ainda que por instrumento público. Errado! Lembra que eu dei o exemplo daquele casal que eu conheci, que casou, eles moravam na Austrália, e aí quem celebrou o casamento foi o juiz de paz no Brasil, e os dois tinham enviado a procuração para as suas mães. Então foi um casamento com duas senhoras representando seus filhos. Então, o casamento por procuração pode sim, ok? E lembrando, o casamento por procuração, essa procuração tem que ser por instrumento público, ok? E pode ser revogada essa procuração, e ela precisa de poderes especiais para o casamento, ok? Tem que estar claro na procuração que é para a realização de casamento. Ok? Letra B. O suprimento judicial de idade é previsto em favor de pessoas sem idade núbil, em razão de gravidez ou para evitar a imposição de pena criminal, ao passo que o suprimento judicial do consentimento viabiliza o casamento de pessoa com idade núbil em caso de denegação injusta de qualquer um dos pais, de ambos ou do representante legal. Então, na ausência de consentimento dos pais, você pode suprir esse consentimento dos pais pelo suprimento judicial. Aqui tem uma questãozinha que nós discutimos em sala de aula, que é no final aqui, em razão da gravidez ou para evitar a imposição de pena criminal. Lembrando que isso acabou, tá bom? Tá lá previsto no artigo 1520, mas isso já acabou, tá bom? Não tem mais a extinção da punibilidade pelo casamento. Ok? O estupro presumido não tem mais essa extinção de punibilidade, isso acabou, tá? Mas a questão está correta, o suprimento judicial, então ele é previsto quando um dos pais, ou ambos os pais, ou os representantes legais, eles não concordam com o casamento de quem é menor de 18 anos, ok? Letra C, a solenidade do casamento realizar-se-á na sede do cartório com toda a publicidade, a portas abertas, presente 4 testemunhas se algum dos contraentes não souber ou não puder escrever, sobre pena de nulidade do ato. Vamos lá. O casamento, normalmente é realizado na presença de no mínimo 2 testemunhas. Mas se um dos nubentes ele não souber ler ou não puder assinar a ata do casamento, esse casamento o código exige que ele seja feito na presença de no mínimo 4 testemunhas. Mas se ele não for realizado na presença de 4 testemunhas, isso não é um ato nulo, mas é um ato
anulável, ok? Então essa questão está errada porque ela diz que é sobre pena de nulidade do ato. E não, na verdade é sobre pena de anulabilidade do ato. Ok? Letra D. Quando alguns dos contraentes estiverem em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade a qual incumbia presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de 8 testemunhas, que com os nubentes não tenha parentesco em linha reta ou na colateral até o 2º grau? Errado. Isso aqui eu já falei agora há pouco, é o casamento não compatível. Ele precisa de, no mínimo, 6 testemunhas que não sejam parentes nem em linha reta, nem em colateral até 3º grau, ok? Então, essa questão está errada. Então, a questão 4, a resposta é letra B, B de bola. Questão 5, essa é uma questão de juiz, facinha, fala sobre o casamento putativo. O que é o casamento putativo? É aquele casamento em que existe uma das causas de suspensão, mas as partes elas agem de boa fé, ok? A boa fé objetiva, então você não pode atribuir culpa excessiva ou dolo a nenhuma dessas partes. Então é aquele casamento que, ainda que haja causas suspensivas que exijam a anulação do ato, nós teremos a boa fé. Então, a respeito desse casamento de boa-fé, esse casamento putativo, é correto afirmar que o casamento putativo não encontra previsão legal sendo criação da jurisprudência? Não é? Existe sim, ele está previsto lá no artigo 1561 do Código Civil. Então, o casamento putativo, ele tem previsão legal sim, está lá no 1561, ok? O casamento putativo produz todos os efeitos, embora nulo ou anulável, independente da boa-fé? Não. Um dos requisitos para ser considerado um casamento putativo é exatamente a existência da boa-fé. Então, não tem essa de independente de boa-fé, não, tá bom? Você precisa da boa-fé. Se não for nulo, letra C, se não for nulo, mas apenas anulável, se contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, o casamento em relação a este como aos filhos produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. No caso do casamento putativo, ele vale tanto para casamentos que são nulos quanto para casamentos que são anuláveis. E ele gera efeitos, sim, aos filhos e para os nubentes até a data da sentença anulatória. Então, a letra C está errada. A letra D, embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, o casamento em relação a este como aos filhos produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Correto, ok? E letra E, não produz nenhum efeito, porque o casamento se regula por normas de ordem pública. Não, o casamento, ele em regra, apesar de ele ter normas públicas, ele já produz efeitos sim, ok? Então, resposta da questão 5 é a letra B. Então, vamos lá, vamos continuar. Vou beber uma aguinha aqui, porque eu não sou de ferro, né? Você sabe que eu bebo água o tempo todo. Então, vamos lá. Questão 6. A questão 6... ela é de um concurso para promotor de justiça aqui do Goiás. Bom concurso aí para vocês que querem seguir aí na carreira jurídica, concurso de promotor. Então, a respeito do casamento, assinale a alternativa correta. Eu não sei se vocês perceberam, assim, as questões não são tão difíceis assim. Ela exige de vocês um pouquinho de leitura, mas não é nada que nós não tenhamos falado em sala de aula, ok? Então, as questões são mais ou menos tranquilas de se fazer. Então, lembrando sempre, você precisa ler o código, você precisa ler a lei seca, ok? Eu coloquei aí no Moodle para vocês também um material de direito de família. Tem muita coisa que vocês podem olhar. Então, não deixem de estudar. Eu sei que esse período agora é um período que nós ficamos naquela, né, de incerteza, mas nós não podemos deixar de estudar
Agora é a hora de revisar a matéria, agora é a hora de estudar, porque quando nós voltarmos, nós já vamos chegar direto na prova. Ok? Então vamos lá, questão 6. A eficácia da habilitação será de 120 dias a contar da data em que for extraído o certificado? Não, essa é a habilitação para o casamento, que quando você dá entrada no casamento, você vai fazer essa habilitação. Ela está prevista no 1532 do Código Civil. E o prazo previsto é de 90 dias e não de 120 dias. Ok? Então está errada a letra A. O nubente que não estiver em iminente risco de vida não poderá fazer-se representar no casamento nuncupativo. Vamos lá, para existir o casamento nuncupativo, o nubente, ele necessariamente ele precisa estar em iminente risco de vida. Na verdade, é iminente risco de morte, não é? Esse texto, você está em risco de vida, nós usamos esse cacuete, mas isso é errado, né? Você está num iminente risco de morte, de falecer. Então, se você está em iminente risco de morte, você vai se valer do casamento nuncupativo. Se não é iminente risco, não há que se falar em casamento nuncupativo, e aí sim você pode se representar por meio de procuração, instrumento público, ok? Então, a questão está errada. Letra C. Há impedimento para o casamento entre os afins em linha reta, permanecendo a afinidade, ainda que ocorra a dissolução do casamento ou da união estável. Exato, é a história lá da sua sogra. Sua sogra vai ser sua sogra para sempre, independente de o casamento ter continuado ou não. Então, você não pode casar com a sua sogra, você não pode casar com a avó da sua ex-esposa ou do seu ex-esposo, ok? Não existe essa possibilidade. Então, casamento na linha de afins, na linha reta, seja afins ou pessoal, você não pode realizar, ok? Então, há sim um impedimento. Então, está correta a letra C. E vamos ver o que está errado na letra D. É nulo o casamento contraído pelo enfermo mental sem o necessário discernimento para os atos da vida civil? Não, errado. Lembrando que nós tivemos alteração com o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. Agora você não pode mais considerar o enfermo mental uma pessoa que não tem discernimento dos atos da vida civil. Okay? Então esse casamento não é nulo. Beleza? Então resposta da questão 7 é a letra C. Vamos passar, da questão 6 é a letra C. Vamos passar para a questão 7. Também uma prova de cartórios, ok? 2016, lá de Minas Gerais, lá da minha terra. Sobre o casamento por procuração, ok? Assinale a alternativa correta segundo os dispositivos do Código Civil em vigor. Não se permite celebração do casamento por procuração. Sabemos que pode sim, tá bom? Pode o casamento por procuração. O casamento pode celebrar-se mediante procuração por instrumento público ou particular, cuja procuração será irrevogável. Errado. Então, você pode celebrar o casamento mediante procuração, será obrigatoriamente por instrumento público, e essa procuração, ela pode ser revogável sim, ok? Você não pode fazer essa procuração por instrumento particular, ela precisa ser um instrumento público e com poderes especiais para representar-se no casamento. Beleza? Então, a letra B está errada. A letra C, a eficácia do mandato outorgado para casar não ultrapassará 90 dias. Exato, que também é o prazo da habilitação do casamento. Beleza? E a letra D, vamos ver o que está errado na letra D. Não se opera a revogação de procuração outorgada por escritura pública, apenas de procuração outorgada por instrumento particular. Falso. Aqui o que ele está dizendo é que aquela procuração que você faz, a procuração pública, ela não pode ser revogada. Mentira, ela também pode ser revogada a qualquer momento. Beleza? Então, a resposta da questão 7 é a letra C. Outra questãozinha de cartório, tranquila, não é? Não tem nada de demais, nada assim de que atrapalhe, que você acha que, ai meu Deus, essa questão é muito difícil, não vou conseguir resolver. São questões bem tranquilas. Questão 8.
É também uma questão de cartório. São impedidos para contrair o casamento. Outra questão sobre impedimento, que está lá no nosso artigo 1521 do Código Civil. Então, quem não pode casar? Quem não pode casar? Os parentes por afinidade em linha reta entre si, independente do limite de grau. Então, o que a questãozinha está falando? Que qualquer parente por afinidade em linha reta, independe do grau que seja, não pode se casar. Acabei de falar isso na questão anterior. Você não pode casar com a sua sogra, você não pode casar com a mãe da sua sogra, você não pode casar com a avó da sua sogra. Qualquer que seja a linha reta do seu afim, você não pode se casar, ok? Esse é um dos impedimentos. Sogra para sempre sogra. 2. Os irmãos bilaterais ou unilaterais entre si. Sim, esses aí não podem casar, ok? Tanto por uma questão moral quanto por uma questão genética. Falamos isso em sala de aula, questão moral, o incesto, então não é permitido o casamento entre os irmãos. E na questão genética, você pode criar alguns problemas genéticos entre os irmãos, entre bilaterais ou unilaterais. E a questão 3, então essa questão 2 está correta, a questão 3, as pessoas divorciadas que ainda não realizaram a partilha dos bens do casamento anterior. Olha, isso não é causa de impedimento, isso é causa de suspeição. E nesse caso, se insistir no casamento, a lei impõe uma sanção. E essa sanção é a obrigatoriedade do casamento pelo regime de separação legal de bens. Na próxima aula, na semana que vem, eu vou disponibilizar para vocês com um pouquinho de antecedência um material sobre regime de casamentos. E aí eu vou falar mais sobre a separação legal de bens, o regime de separação legal de bens. Então, a questão 3, ela vai falar, as pessoas divorciadas que ainda não realizaram a partilha, ela não é impedida de casar, ela é suspeita de casar, tá bom? Então, assinale a alternativa correta. As alternativas corretas são a 1 e a 2. Os parentes por afinidade não podem se casar, isso é um impedimento, e os irmãos, sejam eles bilaterais ou unilaterais, também não podem se casar. Então, resposta letra A. Questão 9. Para encerrar aqui, já estamos quase acabando, tá? Esse pequeno, mas longo vídeo. A questão 9, mais uma questão de cartório. Segundo a legislação civilista brasileira, no que concerne ao Instituto do Casamento, podemos afirmar que as questões acabam se repetindo, não é? Podemos afirmar, exceto. Então, tem um exceto aí para falarmos. Então, nós temos todas certas e uma está errada. Então, vamos ver qual que está errado. O casamento religioso, que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil, equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de sua celebração. Exato. Então, você primeiro faz toda a documentação no cartório, o casamento ele é realizado na instituição religiosa, depois ele é registrado novamente no cartório e ele passa a ter efeitos a partir da celebração, ok? O casamento é civil e sua celebração é onerosa? Não, sua celebração é pública, tá bom? E ela é pública e gratuita, ela não tem custos, você não fala em dinheiro em relação à celebração do casamento. Você paga as taxas do cartório, mas você também pode ser isento se você comprovar a sua condição de hipossuficiente, ok? A letra C, é defeso, é proibido a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. Correto, nós falamos isso, se eu não estou enganada, na nossa segunda aula. Nenhuma instituição, seja ela pública ou privada, pode interferir na forma como você conduz a sua vida, na forma como você estabelece a sua família. Claro, desde que você não fira preceitos constitucionais, ok? Eles não podem te obrigar ou falar quantos filhos você tem ou você deixa de ter,
Bom, então é proibido qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. E letra D, o casamento estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Exato, e ele hoje é baseado na afinidade, então as pessoas mantêm o casamento pela afinidade. E a última questão, essa é uma questão assim bem maior, tá bom? Vou deixá-la um pouquinho mais difícil, pelo menos uma questão difícil, né? Nessa nossa listinha de exercícios. Então vamos lá, uma questão do promotor de justiça da Paraíba sobre o processo de habilitação, a celebração e o registro do casamento. Considere as afirmativas a seguir. Então vamos fazer aqui um VOF nessas questões. A habilitação será feita pessoalmente ou por procurador perante o oficial de registro civil, certo? Ouvido o juiz de casamentos e, se houver impugnação, manifestar-se ao Ministério Público antes de ser submetida ao juiz de direito competente, que a decidirá. Não, o artigo 1526 do Código Civil vai falar que não é assim, ó. Você primeiro ouve-se o Ministério Público para depois fazer as impugnações e remeter ao juiz de direito competente, ok? Então essa está errada, o item 1 está errado. O item 2. Quando a solenidade do casamento for realizada em edifício particular, ficará esse de portas abertas durante o ato, presente 4 testemunhas, parentes ou não dos contraentes, bastando, porém, 2 testemunhas se a solenidade realizar-se em cartório, salvo se algum dos contraentes não souber ou não puder escrever, hipótese em que também serão necessárias 4 testemunhas. Exato, está lá no artigo 1534, nos parágrafos 1º e 2º do Código Civil, do CC. Item 3. Quando alguns dos contraentes estiverem em iminente risco de vida, que é o casamento não culpativo, não obtendo a presença da autoridade ao qual incumba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas, com que os nubentes não tenham parentesco em linha reta ou na colateral até 2º grau, não, é até 3º grau, as quais comparecerão perante a autoridade judiciária mais próxima em 10 dias, sendo irrecorrível a decisão do juiz que considerar válido o casamento. Não, essa decisão é recorrível, tá bom? Tá lá no 1541, parágrafo 2º, vai falar que essa decisão do juiz ela é recorrível e que isso é um ato da jurisdição voluntária. Beleza? Então essa questão está errada. Item 4. Vamos lá para o nosso item 4. O item 4, a invalidade do casamento, do mandato para um casamento judicialmente decretada equipara a sua revogação, a qual, porém, não autoriza a anulação do casamento se sobrevier a coabitação entre os cônjuges. Ipsis literis, o que está escrito lá no artigo 1550, lá no inciso 5, beleza? Então, o último item é o casamento religioso, realizado sem prévia habilitação, esse casamento é nulo. Então, ele precisa da prévia habilitação lá no cartório, ele é celebrado na instituição religiosa ou em qualquer outro lugar pela autoridade competente, e depois ele é novamente registrado nos seus próprios atos. Então, ele precisa da habilitação. Ok? É o que está previsto lá no 1516 do Código Civil. E aí vem, está correto que se afirma apenas no item 1 e no item 4. Então, a resposta da questão 10 é a letra E. Espero que essa listinha de exercícios tenha ajudado a vocês a relembrarem um pouquinho a nossa disciplina, porque a partir da semana que vem, eu deixei um avisozinho lá no Moodle, nós vamos começar as nossas aulas por webconferência. Então, vai ser uma aula normal, vou passar o material prévio para vocês estudarem, e aí,
O material que eu vou passar para vocês servirá como um pequeno com um quadro onde eu vou fazer anotações e nós vamos conversar sobre a matéria, ok? Porque nós não podemos deixar o conteúdo parar e nós precisamos sempre, sempre, sempre estudar. Espero que isso tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, eu coloquei um fórum à disposição para que nós possamos discutir essas questões e até semana que vem, ok? Até logo, tchau!